Fala galera vascaína, Meilson Cunha passando aqui nesse sabadão, dia 5 de agosto de 2023, para falarmos um pouco do nosso Vasco, né? Véspera aí de um jogo importante, Vasco e Grêmio em São Januário, por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2023 Série A. Jogo difícil, né? Mais um deles, né? Aliás, Série A só tem jogo complicado. A gente vai falar um pouquinho aqui desse jogo, um pouco das novidades aí que ultimamente aconteceram aí, principalmente nessa semana, do Clube Regatas Vasco da Gama. E a gente, né, antes de mais nada, pedir desculpas a vocês aí que são inscritos aqui no nosso canal, Vascaínos do Nordeste, por não estarmos produzindo muito conteúdo ultimamente. Realmente o canal está passando por uma fase aí de mudanças, né, questões administrativas, mas a gente vai sim retornar, inclusive, com os nossos lives semanais, né, nossas tradicionais lives, a Terça Vascaína e o Quintal Vascaíno. Iremos retornar, eu e meu parceiro Fábio Barbosa. A gente está só dando um tempinho aí para realmente reestruturar e voltar com toda a força. E claro, né, se Deus quiser, em um momento, né, que o Vasco esteja realmente ali, pelo menos organizado, porque a gente aqui, né, já falou isso em outras lives, por exemplo, né, sobre a questão do nosso canal. A gente aqui não tem o intuito de estar monetizando, não tem o intuito de estar ganhando, né, dinheiro com o canal. Não, nós somos torcedores vascaínos, apaixonados pelo Vasco, e realmente esse último momento do Vasco realmente é um momento triste da história vascaína, que já vem de muito tempo, e realmente esse ano de 2023 chegou no ápice da desorganização, no ápice da total aberração de tudo que não presta, que já aconteceu lá na Colina Histórica. Mas a gente, como torcedor do Vasco, não consegue, né, se desligar disso, não consegue deixar de amar esse clube, não consegue de ter esperanças de que dias melhores virão. A gente está aqui, né, e nesse momento aí de, pelo menos, apareceu ali uma luzinha no fim do túnel, no sentido de que talvez aí com a chegada do Ramon Dias, a chegada aí de alguns reforços que não são, obviamente, os reforços que tanto a gente esperava. Essa que é a grande verdade, na reabertura aí da janela de transferência, desde o dia 3 de julho, que encerrou-se inclusive no dia 2 de agosto, e não foi aquilo que a torcida do Vasco esperava, e inclusive prometido pela atual gestão vascaína, que é a empresa 777. Então, na pessoa do senhor Paulo Brax, já tiveram inclusive outras mudanças, né? O Luiz Melo caiu fora, e o Brax está lá meio que tentando contratar. A gente sabe como é que as coisas funcionam, mas enfim, pelo menos algumas contratações aí apareceram. Se vai dar certo, não sei. Tudo aposta, essa que é a grande verdade. Contrataram 2 atacantes argentinos, né? O último agora, o Pablo Verretti, né? Que o sobrenome inclusive dele é italiano. Vem aí com o status de ser o artilheiro atual do campeonato argentino, junto com o Michael Santos, que era o outro atacante lá do Tajeres. Mas é um jogador de 34 anos que não teve a oportunidade de grandes clubes no cenário do futebol, nem sul-americano, nem muito menos argentino. Teve uma passagem rápida pelo Boca e estava no Belgrano, time lá intermediário da Argentina. Mas enfim, parece um jogador experiente, um jogador que a gente não tem muito o que fazer. A gente fica realmente na esperança de que dê certo, né? O que a gente pode fazer é torcer para que a coisa dê certo. Mas aí a gente fica até nessa expectativa de como é que vai ser, por exemplo, que o Ramon Dias vai armar esse time do Vasco. Vai jogar com os 2 atacantes, vai jogar com o Orejano, que mesmo na fraca partida que o Vasco fez contra o Corinthians, mas o Orejano jogou, acho, talvez a sua melhor partida no Vasco. É muito pouco ainda, né, para o que se esperava dele, mas é um jogador jovem, de repente ali consiga realmente agora performar melhor. E eu não sei como é que o Ramon Dias vai escalar esse time, se ele vai colocar já até porque o Verratti já tem condições de jogo, então talvez ele coloque os 2 atacantes, chamar as 2 torres gêmeas, né, no ataque. Será que vai funcionar?
Cadê o municiador do time? Cadê o camisa 10 que a gente tanto espera? Né? Uma coisa aí tá uma polêmica danada, misturada com a brincadeira, misturada com a angústia da torcida vascaína, né? Que é o outro jogador argentino, o 10, que jogou com o Ramon Dias lá no time da Arábia Saudita, e a torcida invadiu o Instagram dele, da mulher, enfim. Torcedor vascaíno, vida dele não tá fácil, realmente. A gente tem que ficar, né, nessa coisa de estar meio que implorando para os jogadores virem jogar no Vasco atualmente. E aí não é nem culpa dos jogadores, a culpa é realmente da situação em que o próprio Vasco, quando eu falo o próprio Vasco, são os caras que estão lá, obviamente, dirigindo o Vasco de forma errônea, né, de forma realmente uma coisa incrível, a incompetência desses caras realmente à frente aí dessa gestão. Então aqui não tem negócio de defender A, B ou C, ou de... Não, a gente aqui está para falar o que a gente sente, é o sentimento de torcedor, e eu estou falando aqui como um torcedor nato do Clube Regatas Vasco da Gama. Ficamos muito tristes, né? Ficamos ávidos, inclusive, de boas novas, né? Que o time realmente saia dessa triste situação, jogando aí do jeito que está jogando, muitos jogos sem vencer, na lanterna do campeonato com apenas 9 pontos. Então realmente é muito triste e lamentável a situação do Vasco. Vai melhorar? Não sei. Confesso a vocês que fico na dúvida, fico na torcida, mas confesso que não acredito, por exemplo, que vai ser da noite para o dia. Por exemplo, amanhã tem esse jogo contra o Grêmio. O Grêmio vem com a força toda. O Grêmio está aí na segunda, terceira posição do Campeonato Brasileiro. Vai querer pontuar, vai querer aproveitar-se da situação em que o Vasco está vivendo. E, inclusive, sem público em São Januário, que é outra coisa lamentável, né? Que a justiça, né, do Brasil é interessante, né? Para o Vasco, tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, não pode, porque isso pode acontecer. Já, né, se pular o lado do outro muro, a coisa é diferente, né? As coisas já são possíveis. Então, assim, a gente já sabe como é que funciona, não tem mais nem muito o que falar sobre isso. Então, só que a grande verdade é que o Vasco amanhã vai mais uma vez jogar sem a presença do seu 12º jogador, que a gente sabe que ultimamente, principalmente, é o que vem alavancando aí as equipes do Vasco. Sempre foram fracas, né, jogadores frágeis, fracos, tanto mentalmente como tecnicamente, e a torcida que levantava, empolgava e levava meio que no colo o time do Vasco. Teve aquele problema também que torcedor não tem sangue de barato, obviamente que não podia chegar ao extremo como aconteceu, mas também não é para tanto, para ter essas punições tão severas aí, como está acontecendo, de inclusive não liberar, por exemplo, para mulheres e crianças com desculpas estapafúrdias, né? Uma coisa realmente sem o menor sentido, pelo menos na minha opinião. O que vai valer principalmente amanhã, né, lá em São Januário, o Vasco tentar de todas as formas vencer o forte time do Grêmio, que o time do Grêmio está em formação, contratou outros jogadores aí nessa reabertura de janela. Tem um time forte, parece que o Luiz Edson Soares vem jogando também, é um reforço a mais para eles. É um time difícil de se enfrentar, sempre foi, independente do momento, e amanhã não vai ser diferente. Mas é aquela história, a gente fica na esperança que pelo menos, né, os jogadores tenham um brio dentro de campo, né, consiga performar pelo menos na parte anímica, né, que pelo menos se dediquem, joguem com garra, determinação, coisa que eu acho que faltou, inclusive, um pouco no jogo contra o Corinthians. Senti falta disso, daquela garra, né? Principalmente por parte do treinador, tentar implementar isso na equipe e não conseguiu, a equipe muito espaço. Então, não sei se o Ramon já conseguiu fazer isso. Tomara que sim, tomara que as linhas estejam mais ajustadas, e que o Vasco possa fazer um bom jogo amanhã e possa, então, vencer o Grêmio. Porque se conseguir vencer o Grêmio, a coisa muda um pouco de figura, né? Dá um alívio. 3 pontos somados, a gente vence, volta a vencer, a torcida dá uma certa animada, aí talvez na próxima partida em casa contra o Atlético de Minas Gerais já possamos ter a nossa torcida lá no Caldeirão. Então, de repente, é muito importante essa vitória amanhã do Grêmio, coisa que vai ser difícil, obviamente, de conseguir, mas também não tem essa coisa do outro mundo com o Brasil. Se você for pegar as partidas que nós perdemos, por exemplo, né, aquela coisa de dizer foi justo, não foi justo, muitas delas realmente, né, o Vasco talvez nem mereceria perder
como aconteceram essas partidas. Mas futebol, a gente sabe como funciona. O que vale é bola na rede, coisas que o Vasco não está fazendo. Inclusive só tem 12 gols em todos os campeonatos, com 16 rodadas de campeonato, o Vasco só tem 12 gols, uma média ínfima de gols. E não é à toa que a gente está lá na lanterna do Campeonato Brasileiro. Mas ficamos aqui na torcida que amanhã a coisa seja diferente, né, que o Vasco finalmente consiga vencer e aí sim engrenar aí, né, e alavancar uma reação nesse campeonato que vai ser muito importante para que não aconteça mais uma vez a tragédia, né, de cairmos para a Série B do Campeonato Brasileiro, tá bom? Ficamos aqui nessa expectativa, como eu falei para vocês. Vamos ver se na próxima semana a gente consegue até fazer uma live aqui no canal. Estou prometendo aqui, mas praticamente eu vou falar com o meu parceiro para ver se a gente organiza a próxima semana fazer uma livezinha aqui, de repente chamar uns amigos convidados para a gente bater o papo sobre esse atual momento. E aí sim a gente vai tá, né, expondo os demais pontos e as opiniões sobre a situação do Vasco, tá bom? Um grande abraço a todos. Saudações vascaínas.